que acompanhe o secretário municipal de saúde, vereador licenciado Rafael Bueno, para que possa se manifestar. Vou tirar esse note daqui. Posso tirar? Tá moderno depois que saiu? Baixo, eu quero um desses. Isso é para controlar o tempo, mas se tu quiser... Não precisa. Tá. Viu? O melhor é na audiodescrição, que agora eu... Posso... Com a palavra, secretário de Saúde, vereador licenciado Rafael Bueno, da tribuna. Obrigado, presidente. Obrigado pela anuência dos colegas vereadores, vereadoras, a mesa, o nosso diretor da Câmara, o Ricardo, pela cedência do espaço, vereador Jack, vereador Andressa, bancada do PDT, nossa assessoria. Bom, presidente, eu vou ser breve aqui na minha fala, mas nós temos 2 projetos, e aqui eu quero agradecer novamente, em nome do Ricardo, das comissões da Câmara, que agilizaram os pareceres para 2 projetos que a gente visa otimizar o recurso da comunidade, né, e, principalmente, melhorar as ações da Secretaria Municipal da Saúde. O primeiro projeto, eu peço, a TV Câmara já está mostrando, né, é o convênio com as universidades. Este projeto que está em pauta hoje, ele regulamenta a relação do município com instituições técnicas e ensino superior em cursos da área da saúde que precisam colocar os alunos em estágios curriculares. Esse projeto que os senhores e as senhoras irão apreciar em seguida, ele autoriza a celebração de convênios prevendo que as escolas de ensino devam ressarcir a prefeitura. O que significa isso? Já começou a ser aplicado nos cursos regulamentados pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, nos novos cursos de medicina, como o caso da FSG, que desde 2024, e a gente está recebendo, então, esse ano de 2025. Os convênios irão regulamentar, né, inclusive, as universidades com cursos mais antigos, no caso, a Universidade de Caxias do Sul, as outras faculdades já existentes que têm curso na área da medicina e as que irão, né, implantar novos cursos aqui em Caxias. Os contratos, convênios, serão assinados no início do ano de 2026. Isso significa que a aprovação, segundo minha diretora Andressa Galo, aqui presente, a qual quero agradecer, Andressa, terá um acréscimo de R$6 milhões em serviços e melhorias revertidos para a saúde. Só no caso da FSG, para dar um exemplo, nós temos já em caixa R$1.600.000 para investimento. E é bom destacar, colegas vereadores e vereadoras, que o repasse ele não será em verbas, mas em benfeitorias. E aqui eu quero destacar, presidente, e quando eu falo, a Andressa a Galo, que é a nossa diretora, eu destaco e quero agradecer a todos os meus diretores e diretoras da Secretaria Municipal da Saúde, que muitos de vocês, né, e a comunidade criticavam e criticam, né, algumas coisas que não andavam na secretaria. Esse é típico de um projeto que estava lá, estava sendo gestado, mas não andava. Então, Andressa, muito obrigado, né, pela tua dedicação, por esse projeto, né, que a gente acreditou e a gente está colocando em pauta hoje aqui na Câmara e no primeiro semestre agora deste ano. Então, quero te parabenizar em nome de toda a equipe minha lá da Secretaria da Saúde, nossos diretores e diretoras que fazem um excelente trabalho, vereador Cristiano. Né, que pessoas muitas vezes estavam subaproveitadas com projetos engavetados e a gente está tirando do papel e transformando em realidade. E esse projeto, comunidade de Caxias do Sul, que está nos acompanhando ao vivo pela TV Câmara, pelas redes sociais, é um projeto que trará 6 milhões, em torno de 6 milhões de reais. Aqui nós temos o observatório que veio aqui apresentar dados. Isso é o que vocês vão, né, poder se debruçar também e fazer um estudo técnico sobre essa iniciativa, onde muitos municípios poderão se espelhar. Nós copiamos e colamos de muitos municípios que deram certo esse projeto. Por exemplo, o município de Porto Alegre, de Vitória. Isso significa que todos os cursos da área da saúde, eles irão dar um percentual que os alunos já pagam na sua matrícula, na sua mensalidade, um valor embutido. E aí, a partir desse valor, então, nós iremos, né, reverter em obras e melhorias de infraestrutura das nossas UBSs. Esse 1.600.000, presidente, que nós já temos em caixa, hoje nós temos uma reunião com o reitor da FSG hoje à tarde, com o reitor Denis, onde nós iremos trabalhar a contrapartida de serviços e também de utensílios, de consultas, de psicologia. Então, serão
contrapartidas com as universidades. Espero a aprovação para que a gente possa dar continuidade, né, aos avanços na área, vereadora Sandra. Reformas em UBS, vereador Capitão Ramon, reformas como as dos senhores e das senhoras caminharem emendas e que talvez esse recurso, vereador Fantinel, não será suficiente, nós iremos encampar com esse valor aqui de contrapartida. Pode passar? Também nós temos um projeto que está na pauta de hoje, que é o UBS da Vila Cristina. O valor estimado em R$3.100.000, o edital foi publicado no final de novembro, R$2 milhões do governo federal e o município entrou em contrapartida de R$1.100.000 do município. Então, agradecer ao nosso governo federal, o município que se empenhou. Esse é o projeto, colegas vereadores. Simplesmente é uma autorização que vocês estão dando para o prefeito, né, através do projeto que nós encaminhamos da Secretaria da Saúde, autorizar a indenização às famílias, aonde nós iremos o lote 1, lote 2, lote 3, o lote 1 com valor de 177 mil, lote 2 e 3, ambos com R$162 mil cada um, aonde nós iremos desapropriar as famílias, os lotes das famílias para colocar a UBS. E eu falo isso, vereador Cláudio, senhor, que é a sua família, que é ali da região, porque nós quase perdemos esse recurso de 2 milhões e 200 do governo federal. Eu quero agradecer também a CEPLAN, agradecer a Sendic, né? Mas, se não fosse a nossa equipe pressionar e cobrar esse valor, estava perdido, a gente não ia construir a UBS de Vila Cristina. Então, assim, olha, muitas coisas que a gente perde, Andressa, e a gente cobra, né, algumas secretarias, por uma morosidade em diversos outros setores. Então, vereadora Sandra, e os demais vereadores que conseguem emendas para reformas de UBS, muitas vezes não saem por causa da Secretaria da Saúde. Sai porque há uma morosidade em diversos outros departamentos e que a gente não consegue fazer as coisas andar. Então, eu quero agradecer, né, aos servidores que se empenharam para o UBS de Vila Oliva, de Vila Cristina, né, que a gente pudesse estar aprovando hoje esse projeto. Mas estava perdido, eu estive em Brasília, consegui, através com a deputada Denise, que a gente reabrir prazo, foi para a Senric, tem o servidor Leonardo, tem os servidores ali da CEPLAN, alguns que ajudaram, né, minha servidora Bárbara, o Elias, que é o diretor financeiro, que nós conseguimos rever esse dinheiro para não perder. E para concluir, presidente, eu prometi ser breve, eu vim aqui no início do ano não, há 2 meses atrás, e falei do mutirão das cirurgias que a gente ia fazer. Quem joga no bicho, vereador D'Ambrosio? O senhor que joga no bicho, vereador Cláudia? Olha só que coincidência. Eu vim aqui, eu disse que a gente ia fazer 1.827 cirurgias, vereador Iago. Né? E no fim da história a gente conseguiu aumentar 50 cirurgias. Então, ao invés de 1.827, nós vamos fazer 1.872. Então, dá para jogar no invertido ali, que vai que ganhe, né? Na cabeça e no invertido, no milhar, né? Então, nos próximos dias, eu trago a boa notícia que o mutirão, vereadora Rose, já estará iniciando com cirurgias, né, com algumas consultas de alta complexidade também, exames de alta complexidade nos hospitais, e totalizará 1.872 cirurgias. E para dizer também, colegas vereadores e vereadoras, uma coisa, vereador Daniel, líder do governo, que a gente bate muito, Caxias do Sul é referência para 1.300.000 vidas da região, para 48 municípios além de Caxias. Então a gente sempre criticou, vereador Edson, ver muitos ônibus e vans vindo de outros municípios e parar na frente dos nossos hospitais, vereadora Marisol, vereador Aldonei. E eu disse, isso quando estiver aqui, vai ser, que enquanto eu estiver na frente da Secretaria da Saúde, nós vamos bater de frente. E eu nunca vi, vereador Garbim, não sei como está sua mãe, que foi atendida ontem lá na UPA, parabéns por ser atendido, né, no serviço público, né? Então, eu sei que a sua mãe estava lá e foi atendida, né? Estivemos lá verificando a situação. A gente briga muito que os municípios vêm e trazem os pacientes. E eu disse, eu vou fazer o contrário, vereadora Andressa Marques. Eu vou mandar os nossos pacientes para os outros municípios. E nós temos o programa Assistir do Governo do Estado. E eu disse para os nossos diretores, para a Margaret, que é minha diretora de regulação, disse, nós vamos cadastrar o nosso município em todos os municípios que puder. E foi assim que a gente fez. Um dado de hoje, só de hoje para vocês,
Bah, mas não tem carro, não tem van suficiente, não vai ter. Eu digo, me avisa que se precisar eu vou bater na porta de todos, porque precisar e nós vamos mandar as pessoas para lá. Empresta o meu carro, a gente vai conseguir carro. Só hoje nós temos 26 pacientes indo para Nova Prata, 23 pacientes indo para Nova Petrópolis e 24 pacientes indo para Porto Alegre. Então nós temos, né, só hoje 24, quanto que dá ali? Quem é bom em matemática? 50, 73 pacientes saindo da nossa lista de espera e a gente levando os pacientes para a região. Eu quero que amplie esse dado. Então, essa é a nossa nova política que nós estamos aplicando no município de Caxias do Sul. É mandar os nossos pacientes também para os municípios vizinhos, que eles absorvam também a nossa capacidade. É tirar os nossos pacientes da lista de espera. Esses dados aqui, se puder ampliar, por favor. Amplie um pouquinho mais. Aqui eu trago uns dados aqui para compartilhar com a comunidade, com os vereadores e vereadoras. E aqui não é nenhuma disputa que a gente está fazendo com os hospitais e Secretaria de Saúde, mas só quero mostrar um dado do Hospital Geral, por exemplo. O Hospital Geral, numa média histórica de 2020 a 2025, recebeu em torno de 28 milhões de reais de emendas parlamentares. O Hospital Pompeia recebeu 13 milhões de emendas parlamentares. O Hospital Virvi Ramos recebeu 31 milhões e 600 mil de emendas parlamentares. O município de Caxias do Sul, a Secretaria da Saúde, recebeu apenas 4 milhões e 300 mil reais de emendas parlamentares nos 4 anos. Isso é um alerta que eu faço, o vereador Lucas Carinhato, né, o senhor que grava vídeo em frente ao UBS, a vereadora Daiane, enfim, os demais vereadores que gravam vídeo em frente ao UBS, que é importante cobrar. Mas, ao invés de mandar para os hospitais, é bom a gente mandar para o município, porque não basta só cobrar e a gente não mandar para o município de Caxias do Sul poder reverter em melhorias, porque é apenas a partir disso. Esse convênio que nós vamos aprovar com as universidades, né, esse convênio que nós vamos fazer, vai reverter em melhorias que nós vamos poder reaplicar esses recursos em melhorias. Mas, a partir do município de Caxias do Sul, se mandando para o cofre do município, nós vamos poder aplicar. Vereador Lucas, o senhor que criticou esses dias a lista de espera, e eu concordo, mas eu não vou conseguir nunca, e eu faço uma crítica a mim mesmo, porque eu fui o líder que mandei mais emendas para os hospitais. Eu sou o vereador na história de Caxias que mais mandei emenda para os hospitais, e eu estou incluído nesses 20 anos. E se mudar as listas, aumenta mais ainda. Mas eu estou vendo que a gente nunca vai diminuir essas listas de espera se a gente não mandar para o município de Caxias. E eu não estou dizendo que a gente vai deixar de mandar para os hospitais. Nós vamos mandar para os hospitais e nós vamos pactuar com os hospitais. Mas a gente não consegue fazer procedimentos, cirurgias e consultas mandando para os hospitais. Mandando para o município é a garantia que nós vamos zerar essas listas de espera de consultas e cirurgias. Hoje nós temos 8.800 pessoas na lista de espera de cirurgias agendadas e não realizadas. Nós temos aproximadamente 70 mil pessoas na lista de espera de exames e consultas. E nós vamos zerar essa lista, mas não é somente o Rafael enquanto secretário. Somos nós, vereadores e vereadoras, que temos nos nossos deputados federais, nos nossos deputados estaduais, o poder de capitalizar vereador Edson da Rosa. Estive lá no senador Mourão. Ele disse: isso é uma decisão dos republicanos de Caxias do Sul. Mandem uma carta que nós vamos aplicar recursos. Então venha com interesse do partido. Deputado Bongás, a mesma coisa, vereador Lucas, vereadora Estela, vereadora Rose, indicação do deputado Bongás. E isso são os deputados que vocês têm os relacionamentos. Estive lá, a vereadora Marisol, aqui é um exemplo, mandou recurso para o EMOX. Nós vamos agora fazer toda a cobertura do EMOX com uma emenda parlamentar do deputado Daniel. Já estamos em tratativa de outros, a vereadora adotar uma lista de espera. Então, eu convido aos senhores e às senhoras a adotarem uma lista de espera. Os maiores gargalos que nós temos no município. Vereador Iago, o senhor que tem 2 deputados, um que é postulante ao governo do Estado, né, pedir para os deputados, né, para depois eles poderem bater aqui em Caxias e dizer: olha, nós ajudamos a zerar a lista de espera. Porque os hospitais merecem, mas Caxias do Sul pode contratualizar com os hospitais e eles realizarem as cirurgias, eles não vão deixar de receber. E a gente pode dar uma margem ainda para os hospitais. Mas, a partir da Secretaria Municipal de Saúde, a gente, né, custear os procedimentos de cirurgias e exames com os nossos hospitais. E eu falo uma coisa, colegas vereadores, para que vocês observaram na imprensa essa semana. Nós estamos fazendo um grande mutirão da saúde de ecografias.
Nós temos 13 mil pessoas na lista de espera de ecografias. E nós trocamos o nosso diretor, a qual quero parabenizar o Bruno, nosso diretor da Central de Exames. O cara está revolucionando em menos de 15 dias que está à frente da Central de Exames. E eu disse, Bruno, isso aqui é um gargalo, cara. Nós não podemos esperar as pessoas adoecerem por não ter um simples exame de ecografia. Aí tu vai aumentar o custo lá na frente, porque o cara vai entrar na alta complexidade, sendo que ele está na baixa, com uma dor daqui a pouco no cotovelo, e se a gente não tratar essa dor aqui nele, vai virar um tumor que vai custar mais caro. Então, nós temos hoje cerca de 13 mil pessoas aguardando uma ecografia, Sálvia, que representa o AB. Nós temos 13 mil pessoas, só que nós produzimos só 800 procedimentos por mês. Mas entram 1.000 pacientes por mês. Eu disse, essa conta está errada. Sempre fica um delay, Samanta, presidente do Conselho Municipal de Saúde, de 200 pessoas. Eu digo, nós precisamos fazer um mutirão. Então, muitos criticam, colegas vereadores, vereadoras, e eu vi alguns comentários, vereador Moleque, a indústria das horas extras. Né? Eu vi esses dias alguém falando indústria das horas extras. Eu quero dizer que eu montei uma linha de produção na Secretaria Municipal da Saúde, na Central de Exames, especificamente no setor de ecografia, e nós estamos montando uma indústria de procedimentos. E nós estamos dando hora extra para os nossos servidores. Nós conseguimos dialogar com os 9 médicos, eu quero agradecer meus 9 médicos servidores, e nós estamos procurando, a Andressa, que é minha diretora de recursos humanos, está procurando na rede mais médicos especialistas em exames. Nós estamos pagando hora extra para os funcionários das 8 horas, de segunda a sexta-feira, das 8 da noite à meia-noite, e de sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, está funcionando a central de exame, nós estamos fazendo ecografias. Tá? Só esse final de semana, só até dia 21 de dezembro, nós vamos fazer 400 procedimentos, mais de 400 procedimentos. E até junho deste ano, do ano que vem, de 2026, nós vamos zerar esses 13 mil pacientes que estão na lista de espera. Mas eu preciso da compreensão também da população, e eu peço que vocês ajudem a divulgar. Porque nós já tivemos cerca de 20% de faltantes dos agendados. E se a gente está pagando hora extra, que não é barata para os profissionais da saúde, eles ficam ociosos. Então, falta um paciente, a máquina fica parada e o profissional está sendo pago, o administrativo fica lá no sábado e no domingo, a gente está pagando e as pessoas não estão comparecendo. Então, quem retira, que vai até o UBS, que as UBS estão ligando, olha, a tua ecografia foi agendada, vem aqui e retira. A pessoa vai lá e retira, por favor, compareça, porque é dinheiro público. Tu está deixando de ser atendido e de uma outra pessoa de ser atendida. E é dinheiro público que a gente está gastando, porque o profissional fica ali. Depois não adianta reclamar, ficar nas redes sociais, estou aguardando consulta, né? E a pessoa deixa de ser atendida. Então, nós estamos fazendo esse grande mutirão para zerar. Enquanto alguns criticam hora extra para servidor, né? Que falam indústria de hora extra, nós estamos fazendo uma indústria de exames, nós estamos dando hora extra, sim, à saúde. Custa muito mais barato a gente dar hora extra para servidor do que ver gente morrendo na fila, né, porque não consegue uma simples ecografia. E era isso, presidente, que eu tinha para falar, acho que falei até demais. Né? Das emendas, então, eu vou cobrar os senhores e as senhoras para conseguir as emendas. Vai ter um secretário atazanando vocês, dos gabinetes de vocês, daqui uns dias, entregando essa lista. A questão das ecografias, das consultas na região, que nós estamos mandando paciente para a região, e das cirurgias que já está pactuada, 1.872 cirurgias que nós iremos conseguir, já conseguimos e estamos contratualizando com os hospitais nos próximos dias. E pedir, colegas vereadores e vereadoras, qualquer demanda que chegar para os gabinetes senhoras, vocês já sabem, sexta-feira nós temos uma reunião através do pedido da vereadora Rose e do vereador Aldonei, na UBS de Vila Seca, conversando com a região. Nós não ficamos sentados no gabinete, nós estamos visitando em loco as UBSs, abrimos o Grupo de Estratégia de Saúde da Família na UBS Pioneiro, como eu falei, vereador D'Ambrosio, na sua região, e agora estamos abrindo na UBS do São Leopoldo 2 estratégias de saúde da família, que não tinha também. Estamos abrindo 2 grupos de estratégia de saúde da família. Com as EMULTs, estamos ampliando as EMULTs, e isso está trazendo recurso para nós. Eu estive em Brasília, Caxias do Sul estava perdendo, das 27 equipes, 19 equipes, a gente estava deixando de receber em torno de R$86 mil da saúde bucal, porque não estava cadastrado, enfim. Agora nós estamos recebendo das 29 e outras questões que a gente estava perdendo dinheiro. Hoje a gente não está perdendo dinheiro de nada do governo federal, bem pelo contrário, a gente está recebendo muito dinheiro. Eu só não estou divulgando para ter tempo de divulgar, né? Quero agradecer ao nosso governo federal, que tem recebido muita gente,
E em nome da deputada federal Denise Pessoa, que tem sido parceira lá em Brasília, né, tem ajudado muito a abrir as portas para nós lá no Ministério da Saúde e demais ministérios. Então, peço a aprovação dos senhores e das senhoras desses 2 projetos, que terão, né, nas mãos de vocês a garantia que nós vamos aplicar em torno de 6 milhões de reais por ano. Não é dinheiro que vem para a Secretaria da Saúde, é o dinheiro que fica na universidade e eles irão reaplicar no que a gente indicar. Vocês ouviram, e aqui para concluir, vocês ouviram na imprensa o prédio do CES, né? E foi um compromisso meu, enquanto secretário, quando eu assumi, que eu acho desumano o prédio onde está. As pessoas na fila, no sol, na chuva, né? Eu fui no mercado domingo de manhã e o mercado abria às 8h30 e tinha estacionamento. E as pessoas na fila, esperando o mercado abrir na fila. Eu disse, não, o povo brasileiro parece que se adaptou à fila, gosta de fila, né? Na fila do mercado, o mercado abria. Tipo, como assim? Eu odeio fila e nós vamos acabar com essa fila do CES, isso eu garanto para vocês. Então, nós estamos em tratativa com esse novo local, o complexo ali onde quer a FSG, e nós estamos em tratativa agora desse novo aluguel, como vocês viram na imprensa, e nós vamos, né, em breve, fechar esse contrato, tenho certeza, e transferir o CES para esse novo local. Muito obrigado a todos e a todas. Desculpe extrapolar 15 segundos do meu tempo. Muito obrigado. Obrigado, vereador.